Olá, alunos! Olá, alunas! Boa noite! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa Gramática. Hoje a nossa aula é um pouquinho complexa, certo? Mas não se assustem. Qualquer dúvida, falem comigo após assistirem a aula, ok? Hoje nós vamos falar sobre tonicidade e acentuação. Então, vamos lá, né? Gente, a sílaba tônica é aquela pronunciada com mais intensidade, com mais força, né? Uma característica que a ela se relaciona é o fato de possuir o acento tônico, também chamado de prosódico. Então, a sílaba tônica, gente, é aquela com mais intensidade, com mais força, né? Cajá, pará. Percebam que em cajá, a sílaba forte é o já, porque é ela pronunciada com mais força. Pará, também, o rá é pronunciado com mais força. Espelho, em espelho, a sílaba pronunciada com mais força é o pé. Espelho, espelho. E quando a gente vai falar em sílaba tônica, muita gente acha que a sílaba forte é aquela que possui acento. Acento agudo, acento circunflexo. E não necessariamente. Existem várias palavras na língua portuguesa que não possuem acento e elas possuem a sílaba forte. Toda palavra tem uma sílaba tônica, uma sílaba forte, tá certo? Não precisa necessariamente essa palavra ter acento agudo ou acento circunflexo, tá bom? Quando tem um acento, facilita, porque quando tem um acento, a gente sabe que aquela sílaba é a sílaba forte. Mas quando não tem um acento, aquela palavra também possui uma sílaba tônica. A gente precisa descobrir qual é. E é muito fácil. A sílaba tônica é aquela que a gente pronuncia com mais força, ok? Levando-se em conta a posição da sílaba tônica, os vocábulos classificam-se em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos ver cada uma delas. Gente, falei do acento, né? Vocês já devem saber que na língua portuguesa a gente possui esses dois acentos, que é o acento circunflexo, que é esse chapéuzinho, certo? E a gente tem um acento agudo, que é esse tracinho aqui, né, pro lado direito, ok? Então, vamos ver aqui algumas regras de acentuação das palavras. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Gente, são muitas regras. Eu trouxe apenas algumas. E essas regras, muitas dessas palavras aqui, a gente até acentua, né, no dia a dia e nem sabe que essa palavra acentuada foi acentuada porque está dentro de uma regra que eu vou falar aqui. A gente acaba acentuando porque a gente aprendeu, né? De tanto escrever, a gente acabou aprendendo que aquela palavra é acentuada. Só que essas palavras que são acentuadas, elas possuem uma regra. Elas estão dentro de uma regra. E hoje eu trouxe aqui algumas dessas regras para a gente conhecer. Não se assustem, vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos ver aqui algumas, ó. Acentuação das palavras oxítonas. As oxítonas, gente, são aquelas palavras, né, em que a sílaba tônica ou sílaba forte é a última, ok? A sílaba forte é a última. Por exemplo, Piauí, Brasil, a sílaba tônica dessas palavras que eu pronunciei agora é a sílaba tônica é a última, né? Brasil, o zio é a última sílaba. Então, a gente chama de oxítona, né? Porque a última sílaba é a sílaba forte. Piauí, né? Esse i, Piauí, a sílaba forte é a última sílaba. Então, a gente classifica como oxítona, ok? Vamos ver aqui algumas regras, né? Das oxítonas que recebem acento agudo. O acento agudo, ó, é esse tracinho aqui pro lado direito. Vamos ver aqui, ó, regras de acentuação gráfica, e aqui a gente tem uns exemplos de palavras com acento. Vamos ver aqui a regra, ó. Recebem
Essa daqui é a regra mais simples, a mais básica de todas. Recebem acento agudo as palavras oxítonas terminadas em vogais tônicas abertas a, e ou o, seguidas ou não de s. Exemplo, está, estás, já, olá, até, és, olé. Pontapé ou pontapés, né? Vó, vós. Dominó, dominós. Paletó, paletós. Só, sós. Percebam que todas essas palavras, ó, elas terminam ou em a, ó, ou em a, ou em é, ou em o. Aí você deve estar se perguntando, então toda palavra que termina em a, em é ou em o é acentuada? Não, gente, não é acentuada. Só vai ser acentuada quando ela for oxítona, ou seja, quando a sílaba forte for a última. Por exemplo, na palavra urubu. Na palavra urubu, a sílaba forte é a última, urubu, bu. Esse bu não vai ser acentuado porque não está nessa regra aqui. A gente só vai acentuar as oxítonas terminadas em a, e ou o. Ok? E se for oxítona? Se não for oxítona, a gente não acentua. Por exemplo, a palavra copo. Copo termina em O. Só que essa palavra copo, ela não é oxítona, ela é paroxítona, que é a que a gente vai ver posteriormente. Copo, a palavra forte é a penúltima, é o có. Certo? Então, por esse motivo, não recebe o acento agudo lá na última sílaba. Só vai receber o acento agudo se a sílaba forte for a última. Ok? Outra regrinha aqui, ó. No caso de palavras derivadas do francês e terminadas com a vogal E, são admitidos tanto o acento agudo quanto o circunflexo. Essas palavras, gente, a gente utiliza algumas no dia a dia. Por exemplo, bebê ou bebê. Aqui no Brasil é admitido tanto bebê quanto bebê, né? Só que a gente usa qual mais? Bebê. Na verdade, eu nunca nem ouvi alguém falando bebê. É bebê, né? Ó, com acento circunflexo. Bidé ou bidê. Isso daqui é tipo um vaso sanitário, utilizado lá na década de 80, de 70. Canapé ou canapê, crochê ou crochê. Essa palavra eu já escuto. As pessoas ora pronunciam crochê com E aberto, ora pronunciam crochê com E fechado. Tanto faz, tá certo? Eu pronuncio crochê. Alguém aí pronuncia crochê? Matiné ou matinê. Essa eu já pronuncio com E fechado, matinê. Quando conjugadas com os pronomes lo, los ou lá, las, terminando com a vogal tônica aberta A após a perda do R, S ou Z. Por exemplo, adorá-lo, de adorar mais lo, ou adorá-los, de adorar mais lo. Percebam que esses verbos terminam, ó, adorar termina em R, né? Faz termina em Z. Termina em Z. Então, quando os verbos terminam em R, S ou Z, essas letrinhas elas somem, né? Quando a gente vai conjugar, logicamente, e acrescentar que esse pronome oblíquo, né? O lo, o lá, o verbozinho aqui vai ser acentuado, certo? Adorá-lo, adorá-los. O dá, né? Do verbo dar, ou dá-la, ou dá-las. Normalmente a gente nem conjuga direitinho esses verbos, né, gente? Mas estou mostrando aqui para vocês terem conhecimento. Outra regrinha, ó, recebem acento as palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas no ditongo nasal, grafado em iens. Gente, ditongo nasal. Ditongo nasal é quando a passagem do ar é feita tanto pela boca como pelo nariz. Por exemplo, em mão, falam. Vejam esses exemplos aqui, ó. Acém, detém, detens. Vocês devem estar se perguntando, professora, mas o ditongo é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba?
Cadê as vogais aqui? Gente, quando a gente pronuncia a palavra detém, é como se esse M fosse um I. Detém. Nós, adultos, sabemos que é escrita com M. Mas provavelmente uma criança que está aprendendo a ler, a escrever, se você pedir para ela escrever essa palavra, por exemplo, porém, que é uma palavra que a gente utiliza mais no dia a dia, né? Porém, também. Provavelmente essa criança ela vai escrever com I. Ela vai botar E-I. Não vai botar o M. Porque o som que ela escuta é o som de I. Também. Também. Provém. Porém. Percebam que o som é de I, por isso que a gente diz que é de tongo nasal. É como se fosse uma vogalzinha aqui, um I. O E e o I, né? Mas, quando a gente vai escrever essa palavra, a gente escreve com M no final, tá certo? Percebam que a escrita é diferente da fala. Já perceberam? Acho que já deu para perceber nessas aulas que a escrita é diferente da fala. Às vezes a escrita, a gente fala de uma forma, mas a escrita é diferente, né? Então, ó, palavras terminadas, né, em EM, EN, recebem acento agudo, ó. Acém, detém, detens, entretém, o porém, o provém, o também. São acentuadas as palavras oxítonas com ditongos abertos, grafados em el, ei ou oi, seguidos ou não de s. Por exemplo, anéis, batéis, fiéis, papéis, chapéu, chapéus, ilhéu, ilhéus, véu, véus, herói, heróis e remói. Ó, essas daqui o ditongo já tá bem visual, né? Ó, é o OI. Agora vamos ver aqui as oxítonas que recebem acento circunflexo, que é o chapéuzinho. Ó, são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em vogais tônicas, fechadas, grafadas E ou O, seguidas ou não de S. Cortês, des, de dar, né? Lês, de ler. Português, você ou vocês. Avô, avós. Pôs, de pôr. Robôs, robôs. Robô, robôs. Gente, som aberto e som fechado. O som vai ser aberto, né, quando a gente pronuncia com a boca aberta mesmo. Por exemplo, parar. A gente pronuncia com a boca aberta, parar. E o som vai ser fechado quando a gente pronuncia, né, com a boca quase fechada. Pronunciem aí a palavra português. Percebam que a nossa boca ela mal abre. Ela quase praticamente se fecha completamente, mas não se fecha completamente, né? Quase completamente. Português. Esse gaze aqui, o som é fechado, porque a gente mal abre a boca, tá certo? As formas verbais oxítonas, quando conjugadas com os pronomes clíticos lo ou lá, terminadas com as vogais tônicas fechadas e ou o após a perda da consoante final R, S ou Z são acentuadas. Gente, aqui é quase a mesma regrinha que a gente viu anteriormente aqui, ó. Só que aqui, né, ó, é com acento agudo. Aqui é com acento circunflexo, ó. Detê-lo, detê-los, fazê-la, fazê-las, vê-la. Percebam que aqui o som é fechado. Por isso que o acento é o circunflexo. Nesses exemplos que eu trouxe aqui anteriormente, ó, o som é aberto. Adorá-lo. A gente abre a boca. Adorá-lo. Por isso que o acento é o agudo. Nesse caso aqui, como a gente mal abre a boca, né, ó, detê-lo. Faça um teste aí, detê-lo, fazê-lo. Como o som é fechado, a gente utiliza o acento circunflexo, ok? Agora, vamos ver aqui algumas regras de acentuação das palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas, gente, são aquelas em que a sílaba forte ou a sílaba tônica é a penúltima. Já dei o exemplo aqui do espelho. Espelho, a sílaba forte é a penúltima, né? O P, espelho. Só que nessa palavra, essa palavra não recebe acento.
mas a gente tem uma sílaba tônica nessa palavra. Eu já falei para vocês que todas as palavras da língua portuguesa têm uma sílaba forte, tá bom? Algumas recebem acento, outras não recebem acento. Essas regras aqui são regras de acentuação, tá bom? Então, vamos ver algumas palavras paroxítonas que são acentuadas, ó. Primeira regra, recebem acento agudo as paroxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas A, E, O, I e U e que terminam em L, N, R, X e S e algumas formas do plural que passam a proparoxítonas. Vamos ver aqui uns exemplos, ó. Dócil, dóceis, fóssil, fósseis, réptil, répteis, córtex, córtices, tórax, líquen, líquenes, ímpar, ímpares. Percebam que essas palavras, ó, são paroxítonas, ou seja, a sílaba forte é a penúltima, né, de trás para frente, ó, última, penúltima. E essas palavras, gente, só um momento. A gente está gravando aqui, o celular toca, né? Normal, peço desculpas, voltamos aqui. Então, ó, em dócil, essa palavra termina em L. Córtex termina em X. Ó, tá dentro aqui da regrinha. Líquen termina em N. Ímpar termina em R. Então, quando a gente tiver uma paroxítona terminada em L, N, R, X e S, elas vão ser acentuadas. Por isso que todas essas palavras são acentuadas, porque são paroxítonas terminadas em L, N, R, X ou S, ok? É admitida dupla grafia em alguns casos, assim como os exemplos lá das oxítonas, né? Aqui nas paroxítonas a gente também tem, ó, do som fechado e do som aberto. Femo ou femo, ônix ou ônix, é normal a gente falar ônix, né? Pônei ou pônei, a gente fala pônei, né, gente? Com o som fechado, mas com o som aberto também é aceito. Tênis ou tênis, a gente usa tênis, né, com som fechado. Bônus ou bônus, eu falo com som fechado, bônus. Ônus ou ônus, né? E tônus ou tônus, com som aberto ou som fechado. Então, ó, é admitida a dupla grafia nesses casos, mas nós aqui normalmente falamos com som fechado, né? Com acento circunflexo. Outra regrinha, ó, palavras paroxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas A, E, I, O e U e que terminam em an, ão, ei, ou, aqui tem um, né? Ou uns são acentuadas nas formas singular e plural das palavras. Por exemplo, órfã, ó, é uma paroxítona terminada em an, por isso que é acentuada. Singular, né? Órfão, órfã, e no plural, órfãs. Órfão, ó, termina em ão, é uma paroxítona terminada em ão, por isso que recebe acento. Órgão, sótão, jockey, fácil, álbum, fórum, vírus. Percebam que essas palavras recebem acento agudo porque são paroxítonas terminadas em an, ão, ei, ou uns, ok? E com acento circunflexo, professor, as palavras paroxítonas com acento circunflexo. Vamos ver aqui, ó. Palavras paroxítonas que contêm na sílaba tônica as vogais fechadas com a grafia A, E e O e que terminam em L, N, R ou X, assim como as respectivas formas do plural, algumas das quais se tornam proparoxítonas. Cônsul, cônsules, têxtil, têxteis. Plâncton, plânctons. Essas palavras são paroxítonas, né? Terminadas em L, N, R ou X. No caso aqui, eu trouxe exemplos de L,
e N, né? Também recebem acento circunflexo as palavras que contêm na sílaba tônica vogais fechadas com a grafia A, E e O e que terminam em ão ou ans, né? Eis ou us. Estevão, zangam, escrevesseis, anos. São grafadas com acento circunflexo as formas dos verbos ter e vir, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo tem e vem. O mesmo é aplicado a algumas formas verbais derivadas. Gente, isso aqui é muito importante. Nós normalmente escrevemos errado, né? Por exemplo, quando a gente utiliza assim, por exemplo, a palavra detém, né? Eles detêm do poder. Eles detêm o poder. O eles é terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente ainda vai estudar os pronomes, tá bom? Os pronomes, os verbos, mas isso aqui vocês já devem saber. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Para cada pessoa tem uma conjugação diferente, né? Então, eu digo, ele detém. O detém é com acento agudo, porque está no singular. Agora, se eu digo eles detêm no plural, terceira pessoa do plural, eles é com acento circunflexo. Eles têm muito dinheiro. Esse tem é com acento circunflexo, porque o eles está na terceira pessoa do plural. Agora, se eu digo ele tem muito dinheiro, esse ele está na terceira pessoa do singular. Então, esse tem não vai receber acento, ok? Não é usado o acento circunflexo nas palavras paroxítonas que contêm um tônico oral fechado em ato, com terminação em da terceira pessoa do plural do presente no indicativo. Por exemplo, creem, deem, descreem, desdém, leem, prevém, releem, vem. Gente, essa regrinha, ela é nova, né? Com a última reforma ortográfica que teve, retiraram o acento circunflexo dessas palavras. Antigamente tinha o circunflexo na primeira vogal. Agora não tem mais, tá certo? Não é usado o acento circunflexo com o objetivo de assinalar a vogal tônica fechada na grafia das palavras paroxítonas. Ó. Enjoo, né, substantivo e flexão de enjoar, povoou, flexão de povoar, voo, substantivo e flexão de voar. Então, aqui também o acento circunflexo deixou de existir após a reforma ortográfica, não tem mais acento, tá bom? Acentuação das palavras proparoxítonas. Gente, as palavras proparoxítonas são aquelas palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Quando a sílaba tônica é a penúltima, ela é oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, é paroxítona. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, né, ou seja, a terceira sílaba de trás para frente, a gente diz que é proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuada, tá certo? Não esqueçam dessa regrinha, toda proparoxítona é acentuada. Ó, proparoxítona que recebem acento agudo. Recebem acento agudo as palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas A, E, I, O e U, começando com o ditongo oral ou vogal aberta. O ditongo oral, né, gente, é quando a passagem do A é feita exclusivamente pela boca. Por exemplo, baixo, papai. Já expliquei aqui a diferença entre ditongo nasal e ditongo oral. Ditongo nasal, repetindo. O ditongo nasal é quando a passagem do A é feita tanto pela boca quanto pelo nariz. O ditongo oral, que é esse caso aqui, ó, é quando a passagem do A é feita exclusivamente pela boca. Por exemplo, árabe, cáustico, Cleópatra, exército, hidráulico. Todas essas palavras elas são proparoxítonas, porque a sílaba forte ou a sílaba tônica, né? Tanto faz eu falar a sílaba forte ou sílaba tônica, é a antepenúltima. Tá bom? Não importa se a palavra termina com A,
com E, com I, com O, com U. Sendo proparoxítona, vai ser acentuado. Recebem acento agudo as palavras proparoxítonas aparentes quando apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas A, E, I, O e U, ou de tom oral começando por vogal aberta, que terminam por sequências vocálicas pós-tônicas praticamente consideradas como ditongos crescentes. Ea, El, Ia, Ie, Io, Oa, Ua e Uo. Por exemplo, gente, ó, náusea, enciclopédia, glória, barbárie, série, lírio. Percebam que essas palavras aqui, né, são ditongos, né? Ditongos orais, né? E por isso, elas são acentuadas, tá bom? Paroxítonas que recebem acento circunflexo, ou recebem acento circunflexo as palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica vogal fechada ou ditongo com a vogal básica fechada e as chamadas proparoxítonas aparentes, ó. Cânfora, cômputo, dinâmico, excêntrico, fôssemos, todas essas palavras são proparoxítonas. Por isso elas são acentuadas. Recebem acento circunflexo. Aí aqui o circunflexo, o som é fechado, ok? Recebem acento circunflexo as palavras proparoxítonas reais ou aparentes quando as vogais tônicas são grafadas e ou estão em final de sílaba e são seguidas as consoantes nasais grafadas M ou N, obedecendo ao timbre. Por exemplo, acadêmico, ó, percebam que após o E vem um M, né? Anatômico, cênico, cômodo, fenômeno. Então, todas essas palavras também são proparoxítonas, porque a sílaba forte é a antepenúltima. Acadêmico, a última sílaba é o có, o mi é a penúltima sílaba e o d é a antepenúltima. Acadêmico recebe o acento circunflexo porque é proparoxítona, né? O d é a sílaba forte. E como o som é fechado, a gente coloca o chapeuzinho, tá bom? Gente, então é isso. Essa aula ficou um pouco longa. Para vocês terem ideia, as regras de acentuação, existem muitas outras regras. Eu trouxe apenas algumas, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tenham uma excelente noite e até a próxima aula. Tchau, tchau.